E assim, eu acho que você falou, tem que ter um direcionamento, tem que ser um professor cristão que tem essa experiência. Aí me vem na mente assim, tipo, a melhor pessoa para ensinar então seria aquele irmão que toca na igreja? Não necessariamente, aí que tá. Por isso que eu falei sobre a questão do direcionamento. Provavelmente o irmão que toca na igreja, ele aprendeu sozinho, esforçado, tadinho, tipo, não tira o mérito dele, mas provavelmente ele não vai ter também metodologia para poder te ensinar. Ele até toca na igreja, só que quando você perguntar para ele alguma coisa, ou quando ele for te dar aula, ele não vai ter a capacidade de transmitir de uma forma simples para você conseguir entender. Muita gente às vezes chega no canal e fala, nossa professor, eu gosto tanto da sua aula, tipo, eu entendo tudo que você fala, parece que você fala de um jeito que eu consigo compreender, tão simples, e ninguém consegue me explicar desse jeito. Por quê? É porque eu estudei para isso, não é que eu tenho um dom maravilhoso, eu acredito também que eu tenho uma certa facilidade para poder ensinar, para poder transmitir esse conhecimento. Mas também tem muito a ver com a questão de eu ter feito pedagogia, estudado muito antropologia, várias coisas, e ter experiência nisso e ser um músico cristão. Então eu me preparei e me preparo até hoje para poder entregar o melhor para vocês da forma mais simples. E agora, o que acontece? Às vezes o irmão da igreja, ele é cristão, ele tem a força de vontade, mas ele não tem ainda o preparo e a capacidade de transmitir isso para vocês. E às vezes você vai lá tentar aprender com o irmão na boa vontade fala, vou lá na sua casa, ou você vem na minha casa e eu vou te ensinar. E aí você às vezes não aprende nada, ou quando aprende de forma errada, e depois tem que tirar os vícios quando vai aprender da forma correta. Então também tem isso, tem que ser muito bem direcionado para vocês conseguirem desenvolver da melhor forma possível. Já vou até adiantar aqui, qual que é a melhor forma, o melhor professor? Eu acredito que seja exatamente do jeito que eu estudei. Você ter um professor primeiro, e esse professor ser específico para o que você precisa. Então, eu tinha normalmente, não todos, mas a grande maioria dos meus professores, o primeiro, que foi o GCE, que foi seu primo. O segundo, que foi o professor dele, que era o Sérgio Pereira. Os dois eram cristãos. Então eu consegui ter uma base muito grande com os dois. Depois, eu não encontrava mais professores com nível acima e que eram cristãos e que sabiam dar aula, que eram professores mesmo, não eram curiosos. E aí eu precisei buscar isso fora da igreja, eu precisei pegar alguns professores que não eram cristãos, mas eu já tinha uma boa bagagem, já conhecia os hinos, já sabia muita coisa, então aí ficou muito específico, aí começa a ficar mais fácil, porque você só tem que aprender um tema que você está precisando e depois você consegue, vocês têm de verdade uma super oportunidade de ter essa possibilidade de estar acompanhando aqui junto comigo e ter a possibilidade de estar estudando, e não só estudando comigo, mas ser um professor que estudou bastante, que tem esse conhecimento e tem um conhecimento até mais alto, que consegue transmitir isso de uma forma clara. Porque na minha época, se eu tivesse um professor igual eu, que era cristão, que me direcionasse para a igreja, nossa, minha mãe teria colocado eu para estudar com ele a vida inteira, ou comigo mesmo. Então, isso é importante, porque é muito raro, de verdade, é muito escasso dentro da igreja a gente achar uma pessoa que realmente gosta de ensinar, estudou para ensinar, é bom de metodologia, consegue transmitir de uma forma simples e direciona você exatamente para o que você precisa, que é tocar na igreja. Normalmente a gente até encontra um professor ou outro, mas que é meio raso, ou toca muito e não tem didática para ensinar, ou ele toca pouco e tem uma didática boa, mas pelo fato de tocar pouco, ele não tem muito conhecimento para te trazer também. Então, isso tudo conta, é importante vocês entenderem isso, é bem complexo, mas é por isso que vocês não conseguem às vezes evoluir, porque às vezes eu não consigo dar uma resposta concreta para vocês e as pessoas acham que eu estou escondendo ouro, mas é que é muito complicado, porque tem vários fatores que vai determinar isso, então tem que estar muito direcionado certinho para você conseguir ter o melhor resultado. Então, só resumindo aqui, você precisa ter um bom professor, tem que ser um professor de preferência, que tem a mesma conduta que você, que tem o mesmo objetivo de tocar na igreja, de ensinar exatamente o que você precisa, e tem que estar direcionado para o que você precisa para tocar na igreja, porque não adianta você estudar assuntos fora que você não vai usar, tipo assim, fora da igreja, do seu dia a dia, porque senão você vai perder tempo e não vai estar direcionado. Então tudo isso conta na hora de você estar evoluindo.